Olá! Que bom ter você aqui na nossa primeira aula da nossa super semana da certificação de Power BI. Se você ainda não me conhece, muito prazer! Meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. Eu já fiz essa prova algumas vezes, nunca fui reprovado, sempre passei bem acima da média. E por quê? Porque eu tenho um método, eu desenvolvi um método de estudo que eu estou prestes a entregar para você. Mas, antes disso, eu quero te desejar uma excelente semana de estudos. A gente vai se ver agora em 3 aulas. Na aula de hoje vamos resolver algumas questões logo de início, assim como na aula 2 e na aula 3 também. Mas também gostaria de compartilhar um pouquinho de por que eu cheguei até aqui, por que hoje eu tenho um treinamento preparatório para essa certificação. Por muito tempo eu vi uma sequência de pessoas que se destacavam da grande maioria. Essas pessoas, elas se destacavam justamente porque tinham um selo, tinha um aval da Microsoft, que é a certificação. Hoje no Brasil a gente sabe que a gente vive num mercado hipercompetitivo e se destacar está cada vez mais difícil. Só ter conhecimentos em Power BI hoje em 2023 já não é mais o suficiente. O que você tem além para entregar? O que vai chamar atenção no seu currículo na hora da sua vaga? É a certificação de Power BI. Essa certificação me colocou medo por muito tempo, porque além de professor de Power BI, eu também sou consultor de Business Intelligence através do Power BI. E por muito tempo, eu sempre coloquei na cabeça que eu precisava disso para ter sucesso. E não que seja um pré-requisito, mas depois que eu obtive minha certificação, eu aumentei meu número de clientes e muito. Mais que dobrei, melhor dizendo. E, consequentemente, meu faturamento também aumentou. Eu tive alunos que já passaram pelo nosso curso preparatório que conseguiram mudar de emprego, conseguiram ir para a carreira que tanto queriam, trabalhando menos, ganhando muito mais. Porque é isso que a carreira de tecnologia pode proporcionar para você. Se você já tem conhecimentos de Power BI, pode ter certeza que você está no caminho certo. Eu vou te dar agora o caminho das pedras para você conseguir chegar na sua tão sonhada certificação. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente vai começar agora falando sobre alguns temas, tá? Eu vou começar apresentando para você agora um super PDF que você recebeu quando você se inscreveu. Se você não recebeu, chama a minha equipe, manda uma mensagem para a gente lá no WhatsApp. Eu tenho certeza que a gente vai mandar para você. Bom, a primeira questão que a gente vai trabalhar juntos aqui é uma questão que diz o seguinte para a gente. Você precisa testar seus relatórios, mas antes de a gente começar, eu queria sempre chamar a atenção a uma coisa, pessoal. Qual que é essa forma que eu desenvolvi? Você não aprende a dirigir sem entrar dentro de um carro, concorda? Então por que você acha que você vai aprender a responder essas questões sem responder essas questões? Concorda comigo? Tem alguns temas que caem aqui dentro que você talvez nunca trabalhou. Henrique, mas eu trabalho com Power BI há 5 anos. Mas eu tenho certeza que é alguma coisa que você ainda não conhece. Conhecer o modelo das questões é extremamente importante para o sucesso da certificação, para que você consiga ter sucesso e obter a certificação. Então, você pode ter conhecimentos vastos em Power BI. Se você não souber ler e interpretar as questões que estão aqui, você não vai conseguir obter êxito. E onde eu quero chegar com tudo isso? Nas últimas semanas, nos últimos 15 dias, a gente trabalhou vários tipos de conteúdo da certificação aqui. Eu trouxe vários argumentos para você sobre o motivo de você estar fazendo a certificação. Como que custa, quanto que custa, como que você faz, como que é no dia. Esses conteúdos vão estar todos listados aqui embaixo, para caso você tenha perdido, você pode analisar. Mas o mais valioso está começando hoje. Esse conteúdo aqui, ele é direcionado realmente para a ação, para aquele momento onde você está ali, você e a prova. E você faz o quê? As questões que a gente vai tratar aqui são questões que estão traduzidas para o português. Você vê que vai ter algum momento que vai ter uma tradução errada, alguma coisa de discordância verbal, justamente porque eu quis trazer para dentro das nossas questões o mais próximo possível da prova. A tradução da Microsoft não é das melhores, então se você vai fazer no português, prepare-se para isso. Tudo bem? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte para a gente. Você precisa testar seus relatórios em vários ambientes, como o ambiente de dev, que é o desenvolvimento, de teste e o teste de produção, tá? Que é aquilo que você vai
para realmente colocar na rua. Tá? A fonte de dados de cada ambiente está em uma máquina física diferente, executando uma instância separada do SQL Server 2019. Qual das opções a seguir é a melhor maneira de testar seus relatórios em todos os ambientes? Olha só que interessante, pessoal. Aqui ele está falando o seguinte: eu tenho a mesma fonte de dados, só que, na verdade, o mesmo banco de dados, e ele está quebrado em várias fontes de dados diferentes. Na verdade, é uma fonte só que é o SQL, mas quebrado em várias instâncias, vários ambientes. A gente tem um ambiente de desenvolvimento, que é onde lá tem muito erro, a gente está testando aquilo, testando isso e tal. A gente tem um ambiente de teste, que pior ainda, a gente vai ter mais testes ainda, mais erros ainda. E a gente tem um ambiente de desenvolvimento, tá? Desculpa, um ambiente de produção, que é aquele onde a gente realmente coloca o dado para ser testado à prova. Então, são tamanhos de banco de dados diferentes. O banco de dados de produção, com certeza, é muito maior. O de teste é bem pequeno e o desenvolvimento um pouquinho maior, para que a gente consiga ali testar algumas funções DAX. Te dando uma ambientação, porque essa interpretação toda que eu tive, você tem que ter em questão de segundos na prova. Tá? Lembrando que você tem aí em média de 2 a 3 minutos no máximo para responder cada questão da sua prova, levando em consideração o número de questões que vai cair na sua prova, que normalmente é entre 55 a 60 questões. Certo? Letra A. Criar variáveis no Power BI? Não, não é isso, porque as variáveis você pode criar elas tanto dentro da linguagem M quanto dentro da linguagem DAX, mas não necessariamente aqui para a gente trocar a nossa fonte de dados. Então, elimina. A letra B diz o seguinte para a gente: criar parâmetros hipotéticos no Power BI? Não. Esses parâmetros a gente vai criar dentro do Power Query, porque é lá que a gente faz o gerenciamento, a manutenção das nossas fontes de dados. Então, não. Letra C. Criar parâmetros no Power Query? Sim. Através da criação de parâmetros, criando um parâmetro para dev, um parâmetro para teste, um parâmetro para produção, é onde você vai atribuir o endereço de cada um desses seus bancos de dados dentro de cada parâmetro. E aí, dentro do seu código M, você consegue, então, trocar a fonte de uma forma muito mais fácil e atualizar todo o seu relatório. Vamos ver a letra D. No código M do Power Query, substitua as referências no servidor. A gente vai basicamente fazer isso, só que através de parâmetros, não manualmente, como a questão D indica pra gente. A gente resolveu essa questão em menos de 1 minuto, porque na teoria realmente é uma questão relativamente fácil. E ainda eu fui explicando aqui pra você. Mas você conseguiria ter respondido essa questão tranquilo? Comenta aqui. A questão foi tranquila para você? Eu quero te ouvir. Número 2. Aqui está um relatório de TI, tá? Ele coloca o nome para a gente aqui. Hospedado em uma capacidade compartilhada, tá? O nome do compartilhamento, em parceria com a Microsoft. Bom, a gente vai rolando aqui e a gente tem um relatório apontando para a gente aqui. E a gente tem agora o nosso problema. Alguns usuários reclamam que o relatório demora para carregar. Olha só que interessante. Então, você abre o relatório lá, está demorando para carregar. Você usa o analisador de desempenho, que é o Performance Analyzer que a gente tem aqui dentro do Power BI, para analisar o desempenho de elementos de relatórios individuais. Então, você clica aqui dentro dos relatórios e vai testando a performance de cada um deles. Você já trabalhou com o Performance Analyzer? Sabe como trabalhar? É muito importante. Está vendo que ele é cobrado dentro da prova? Você observa que as other tarefas, então a gente tem aqui um relatório, acho que ele está um pouquinho mais para baixo, né? Está aqui o relatório. Então ele fala o seguinte, ó, as other, ele até coloca para a gente aqui, ó, tá? Esse aqui é as other. Vamos voltar lá. Você observa que as other tarefas exigem uma quantidade excessiva de tempo em comparação com DAX Query. Vamos lá. Vamos ver lá embaixo. Vamos lá. DAX Query está aqui. Então, olha só. De 7 para 788, quantidade de tempo maior, né? Lembrando que isso aqui, ó, pessoal, é a duration, né? A gente vai ter aqui em ms, né? Então, 7 milissegundos, 788 milissegundos, tá? Ou Visual Displays, né? Então, vamos ver outro Visual Displays, acredito que é de baixo, né? Tá aqui, ó. Então, também, essas Other tá tomando muito aqui mais o nosso tempo do que as de DAX e as Visual Displays. Certo? A gente tem aqui, então, aí vem pra gente aqui embaixo a análise. Depois, ele fala o seguinte pra gente. A partir dos aprendizados que você tem do Performance Analyzer, como você corrigiria esse problema?
Nota, o relatório é um arquivo PBX de aproximadamente 850 megas. E essas notas aqui são extremamente importantes, pessoal, para que você consiga entender um pouco mais do desempenho. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá para a alternativa A. A gente vai remover linhas ou colunas não utilizadas no modelo de dados? Não. O Performance Analyzer ele não vai analisar especificamente a performance da base de dados. Ele vai analisar a performance dos visuais, tá? Que está demorando um pouquinho para carregar. Letra B. Remova alguns elementos visuais da página de relatório. Sim. Nesse momento, pessoal, a gente vai ver que alguns visuais que não estão tendo uma performance muito inteligente estão roubando a performance do nosso relatório como completo. Então aqui a gente vai ter que analisar e ver, poxa, talvez aqui esse relatório eu consiga quebrar ele em dois ou remover algumas partes que eu não precise. Tá? Então aqui sim a gente vai trabalhar. Depois, otimizar as medidas DAX usadas nos visuais. Ele deixou bem claro que DAX não tem nada a ver com isso aqui. Mover o relatório para uma capacidade premium. Também não tem nada a ver. Né? A nossa capacidade premium aqui, a gente vai ver uma diferença estrondosa, digamos assim, lá dentro do Power BI Source. Então aqui é a letra B de bola. Já para pensar que o Performance Analyzer, que talvez você nunca utilizou, cai na prova? Tá aqui uma explicação. Bom, continuando, na número 3, a gente vai ter aqui agora o seguinte. Abaixo está o gráfico de influenciadores chave, ou seja, o Key Influencers. Esse visual está sendo muito cobrado. E ele vai analisar para a gente aqui, então, o feedback dos clientes fornecidos pela Microsoft. Então, olha só que interessante, pessoal. O que a linha pontilhada de média indica para a gente? Para quem não conhece, esse daqui, ó, deixa eu tirar um pouquinho o zoom, deixa eu trazer aqui para 100%. Esse daqui, pessoal, é o Performance Analyzer. Performance Analyzer não, é o Key Influencers. O Key Influencers, ele basicamente, o nome em português é indicadores-chave, ele vai analisar para a gente aqui dentro, através de inteligência artificial também, a influência de uma variável em outra. Então, nesse caso, a gente está analisando aqui o seguinte, aqui a gente está analisando o rating, né, que é basicamente o feedback dos nossos clientes. Aqui ele está falando o seguinte, olha, quando a regra, né, é organização para esse usuário, né, para esse cliente, ele tende então a ter um increase, tá? E aqui embaixo ele traz para a gente uma linha de média dentro desse visual. O que significa essa linha de média? Vamos lá. Letra A. A porcentagem de administradores, lembrando que a gente tem aqui administradores, consumidores, né, que são os clientes, ou consumidores mesmo, como ele tem aqui pra gente, e editores, tá? São os publishers. Então, a porcentagem de administradores, consumidores e editores que deram notas baixas, não, pessoal. Se a gente der um zoom aqui, eu acho que na gravação não vai ficar tão interessante, aí ele vai colocar pra gente o seguinte, ó, a média, excluindo, acho que é excluindo a seleção que está aqui dentro, tá? Excluindo a seleção. Então ele está lá 5,78%. O que significa isso? Bom, a gente já viu que não é aqueles que deram notas baixas. Letra B. Porcentagem de classificações baixas dadas pelos administradores e editores, né? Para que ele dá até essa ênfase para a gente aqui, né? Na verdade, o que está em ênfase é o consumidor. Não, pessoal, ainda não é isso, tá? Não é isso. Letra C. Porcentagem de avaliações baixas criadas pelo administrador, consumidores e editores. Não, pessoal, isso aqui é basicamente a mesma coisa da A, né? Não tem nada a ver. O que significa, então, essa linha pontilhada, Henrique? Essa linha pontilhada significa a porcentagem de administradores e editores que deram classificações baixas, tá? Ele vai dar essa ênfase pra gente aqui, ó. Essa, então, é a porcentagem que a gente vai lidar aqui dentro, extinguindo, então, tirando aqui os nossos clientes, tá? Então, a questão correta aqui, pessoal, é a letra D de dado, tá? A gente vai limitar aquilo ali dentro, tá? Bom, pessoal, olha, qual que é a diferença da B para C, né? Então, porcentagem de classificações baixas? Não. É a porcentagem de administradores e editores. Então, não é as classificações que eles dizem, classificação de 5%. Não. É classificação de administradores e editores, pessoas, tá? Entenda isso daí. Esse Key Influencers, pessoal, realmente não é um visual tão simples assim da gente entender. A gente precisa estudar muito mais a fundo. E dentro do nosso curso preparatório, a gente tem várias questões sobre esse Key Influencers e eu aproveito lá dentro para fazer uma aula muito interessante para você. Atualmente, as nossas vagas elas estão encerradas,
Elas estão fechadas, mas em breve a gente vai abrir. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre elas, segue essa semana até o final. Assista as 3 aulas. A primeira aula a gente está encerrando por aqui. Eu quero te ver na quarta-feira para a gente corrigir as questões 4, 5 e 6, ou seja, as próximas 3 questões. Eu também vou aproveitar para mostrar um pouquinho mais para vocês sobre esse exame. Vou mostrar a minha certificação e principalmente por que você não pode desistir no meio da jornada. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula. Muito obrigado e te vejo na nossa próxima aula.